Para ter vacina precisa do quê? Seringa. Seringa. Natália Pazzi está aqui conosco, ao vivo, direto de Brasília, porque hoje o presidente Jair Bolsonaro acordou, foi lá no Twitter e escreveu o seguinte: a gente vai comprar seringa, mas só depois que o preço voltar ao normal. Tá muito caro. Tá muito caro para comprar seringa e tá muito caro para comprar qualquer coisa relacionada à pandemia, até para nós, né, A gente Ana? falou fora do ar, viu, ô Natália? Primeiro, boa tarde para você. Que existe uma sazonalidade para tudo, né? Então, por exemplo, agora a gente está no verão brasileiro. Dá para comprar muito casaco em promoção. Qualquer loja que você vai, os casacos vão estar com preços incríveis, porque ninguém está usando. Então agora é hora de comprar para estocar para o ano que vem. Claro que a gente não tinha como prever que aconteceria tudo isso logo quando chegou a pandemia. Mas também não dá para se negar a comprar agora porque o preço subiu, porque estamos falando de obviedade, né? Quando baixar é certamente porque não estarão precisando mais. Se o presidente for esperar baixar o preço para comprar seringa, a gente não vai vacinar nunca. Qual que é a repercussão já disso aí em Brasília? Bem-vinda ao Bora Brasil. Pois é, meninas, boa tarde, Ana, Bruna, todo mundo que está nos acompanhando. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, nessa publicação dele, ele não disse quando que vai voltar ao normal e qual que é o preço aí que ele espera pagar por esses insumos, né? Ele fez essa publicação dizendo realmente aí que o Ministério da Saúde suspendeu essa compra até que esses preços voltem à normalidade, mas ele também destacou que estados e municípios têm estoques de seringas suficientes para o início dessa vacinação contra a Covid-19. O que acontece? A gente conversa aí com os conselhos, né, relacionados à saúde, com os governadores, e todos dizem que o governo se atrasou muito, né, demorou muito para começar a ter essa negociação em relação à compra de seringas, de agulhas. Inclusive, a gente lembra daquele pregão do Ministério da Saúde no finalzinho ali de dezembro, que acabou falhando, né? O Ministério da Saúde conseguiu, nessa licitação, comprar ali menos de 3% do que é necessário para isso. E claro que tudo isso repercute e os governadores não estão satisfeitos com essas definições, com essas falas, então, do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, os governadores, eles pretendem se reunir com o Ministério da Saúde na próxima segunda-feira, já, para tratar justamente de vacinação e do aumento de casos de Covid-19, porque enquanto a gente não tem vacinação, os casos, claro, vão aumentando. Segundo o governador do Piauí, o Wellington Dias, inclusive em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele disse que o Brasil trata com desorganização essa questão da pandemia e por isso está atrasado em relação à vacinação, porque diversos países já estão vacinando. Inclusive, na última terça-feira, o Wellington Dias, ele disse que participou ali de uma reunião virtual com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, o Arnaldo Medeiros, e mais 4 governadores. Lembrando que o Wellington Dias, ele é representante daquele fórum de governadores e ele confirmou essa frustração após esse encontro terminar, sem ao menos aí uma definição desse cronograma de imunização, porque a gente tem o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid que foi anunciado pelo governo, mas tem uma data de quando que realmente vai começar essa vacinação. Se vai ser janeiro, se vai ser fevereiro, enfim, a gente não tem uma data ainda de início dessa vacinação. O Wellington Dias, ele também falou que o Brasil está realmente atrás de outros países justamente por essa falta de organização. A gente tem um trecinho da fala dele, vamos ouvi-lo. A gente esperava o cronograma. Não é razoável que a gente não tenha vacinação. O fato é que tem uma desorganização. Já foi assim desde o começo, não é? Veja que nós tivemos dificuldades de colocar em funcionamento uma rede de saúde, a dificuldade na aquisição de respiradores, de monitor, de testes, de exames, ou seja, eu acredito que nós temos a obrigação de acertar o passo agora na vacinação. O governador do Piauí, ele afirma aí que, paralelamente ao que está sendo negociado com o Ministério da Saúde, o Estado se prepara com esses recursos próprios para iniciar a vacinação. É mais ou menos o que o governo federal não faz, os estados e municípios estão se preparando para isso. Ele, inclusive, cobrou a agilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em liberar esses imunizantes. O plano A é o ministro da Saúde coordenando no Brasil inteiro pelo Plano Nacional de Imunização, mas já trabalhando também em alternativa. Agora, o que é que precisamos? Reconhecimento, autorização da Anvisa. Não podemos utilizar vacina sem autorização da Anvisa. É isso que estamos cobrando agora.
essa agenda na próxima semana, na próxima segunda-feira, ela é conjunta entre os três poderes. Isso porque, além da pasta da saúde, a cúpula ali do Congresso e também o Supremo Tribunal Federal deverão participar, estar envolvidos para discutir com as fabricantes e também com a Anvisa esse calendário nacional de vacinação. Claro, a gente tem que aguardar para realmente ver se essa reunião vai acontecer, se a gente vai ter uma definição aí nos próximos dias em relação a esse calendário nacional de imunização, meninas. Até porque na semana que vem, no começo da semana que vem, pelo menos, né, Natália, a gente já deve ter mais informações para que o governo possa trabalhar também. Se, por exemplo, se confirmar essa previsão que existe de que o governo de São Paulo, ou o Instituto Butantan, na verdade, entra com o pedido de registro da Coronavac, pelo menos uma vacina com um prazo o governo vai ter para trabalhar, porque se for o pedido emergencial, são 10 dias para que a Anvisa aprove a liberação desse imunizante. Então aí já é uma coisa mais palpável para que o governo tenha algo para trabalhar em cima, né? Exatamente, Ana. E está chegando uma informação nova aqui nas minhas mãos que acaba de sair uma nota por parte do Ministério da Economia dizendo que o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior decidiu reduzir o imposto de importação a 0% para mais 5 produtos, contemplando seringas e agulhas. Segundo essa nota aqui que eu acabo de receber, esses produtos passam a integrar a lista de reduções tarifárias temporárias justamente com esse objetivo de facilitar o combate à pandemia. Então, nota que acaba de sair por parte do Ministério da Economia, reduzindo esse imposto de importação de seringas e agulhas a 0%. Essa decisão pode ter saído de um encontro entre o ministro Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro, Natália? É isso que você ia falar? Exatamente nisso, Natália. Ontem, né, depois daquela declaração que o presidente deu, que o país estava quebrado, muita gente questionou, a repercussão foi essa. Então, onde está Paulo Guedes? Se o país está quebrado, chame o ministro da Economia. Tava de férias. Tava de férias. Voltou de férias. Acabou férias, foi para uma reunião, aí dá um tempinho dessa reunião, a gente tem essa informação. Pura coincidência ou deve ter saído de lá, Natália? Olha, Bruna, a gente tem a confirmação aí de bastidores que essa reunião de hoje de manhã, que inclusive contou com a presença do ministro Eduardo Pazuello, que estava aí alguns dias meio que sumido, sem dar declarações à imprensa, sem ter muita novidade em relação à vacinação. Foi uma agenda aí, uma reunião que não estava prevista, né? Aconteceu meio que de última hora. E a gente tem informação que essa reunião foi justamente para tratar de vacina. Vocês estão falando aí em relação ao Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele está de férias ainda, né? Ele deve voltar ao trabalho só na semana que vem, quando completa, então, 2 semanas dessas férias dele, mas ele resolveu vir presencialmente hoje aqui no Palácio do Planalto para participar. A gente tem informação aí que 17 ministros participaram dessa reunião e todos eles receberam esse convite do Planalto ontem à noite. Ninguém sabia muito aí o que ia ser tratado nessa primeira reunião do ano com o Bolsonaro. E foi justamente depois aí, menos de 24 horas depois do presidente Jair Bolsonaro falar a apoiadores ontem que o Brasil está quebrado, que ele não consegue fazer nada. E hoje, de novo ali com os apoiadores no Palácio da Alvorada, ele acabou ironizando a situação, dizendo que o país está uma maravilha, né? Essa reunião ela durou mais ou menos ali 1 hora. A gente tem essa decisão, então, por parte do Ministério da Economia em relação à importação. Com certeza, não é uma mera coincidência, são resultados que saíram dessa reunião de hoje de manhã. E nem a fala do presidente nas redes sociais deve ter sido coincidência, porque agora, de fato, vai ficar mais barato. E ele vai poder dar aquela volta que ele gosta de dar, que ele sempre dá quando faz esse tipo de discurso. Vamos acompanhar, então, para ver o que sai de novidade em relação às vacinas. Natália Pazzi, obrigada, viu, pela sua participação. Um abraço, meninas. Até mais. Valeu.